Bom dia, meus amados irmãos. Hoje nosso cenário aqui no Café com o Pastor está um pouco diferente e é muito agradável compartilhar a palavra de Deus logo nessa manhã com você aqui. Estamos meditando no Salmo 119, o Salmo da Palavra. E hoje eu gostaria de pensar com você na parte do Salmo que trata sobre as aflições que o salmista vivenciou. Ele diz: foi-me bom ter passado por aflições. Como sabemos, o salmista é possivelmente um jovem. E aqui ele mostra uma faceta na vida dele da experiência com a aflição, com o sofrimento. E compartilha conosco as bênçãos, o que ele pôde extrair de lições sobre esse momento de aflição que vivenciou. Ora, nós sabemos que poucos gostam, quase ninguém gosta, certamente não é da natureza humana gostar de aflições. Imagina um jovem, o jovem geralmente não gosta de passar por grandes problemas e dificuldades. Mas aqui esse salmista jovem, ele diz assim: foi-me bom ter passado por aflições. E o que é que de bom ele pode ter aprendido e que possa compartilhar conosco? Quais são as lições que ele extraiu nesses momentos de aflição que vivenciou na sua juventude, que Deus o fez passar? Eu acredito que essa porção desse salmo parece muito ecoar as palavras de Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que o salmista internalizou, aprendeu, compreendeu a verdade que foi dita pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. E aqui ele compartilha algumas lições que extraiu quando Deus o fez passar por aflições, pesadas e dificultosas aflições que viveu. O que é que ele aprendeu? Primeiro, no versículo 67, ele diz que as aflições foram instrumentos de Deus para corrigi-lo. Ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O salmista está confessando que antes, em algum momento da vida dele, ele estava desviado, estava afastado da comunhão com o Senhor, estava longe de Deus. E esse estado de desobediência, de afastamento, fez com que Deus usasse a aflição, o sofrimento para corrigi-lo. Deus sabe surrar, amados irmãos. Deus sabe muito bem nos disciplinar. E Deus usará esse instrumento, porque é um pai. E qual é o pai que não corrige o filho que ama? Ele o fará. Nem toda a aflição que vamos vivenciar é corretiva. Não, de forma nenhuma. Às vezes não é. Mas sempre é bom, quando estivermos passando por aflições, avaliarmos nossa vida. Será se Deus não nos está usando aquela aflição para corrigir algum pecado, alguma desobediência em nossa vida? Não custa nada pararmos, pensarmos quando estivermos sobre fortes aflições e vermos se nós não estamos sendo castigados e disciplinados por Deus. Outra preciosa lição que o salmista tira das aflições é que Deus usa as aflições para firmá-lo na palavra. Ele diz no versículo 69, os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o meu coração os teus preceitos. Uma das coisas que mais aflige um homem é quando este se acha caluniado, vituperado, injustiçado por palavras, por pessoas. Quando as pessoas forjam mentira contra nós, quando atacam nossa reputação, quando desdenham do nosso caráter, essas aflições nos fazem muito sofrer. Mas o salmista, diante dessas calúnias, ele se firma na palavra. Deus usa as aflições, as críticas para nos firmar na palavra, para nos corrigir também, nos orientar. Acusações servem talvez para que possamos verificar o que está dentro do nosso coração e o que ele vai colocar para fora quando nós somos criticados e somos alvos de calúnia. As aflições nos expõem por dentro.
A terceira lição que o salmista tira e que nos dá sobre as aflições que vivenciou é que Deus usou as aflições para os ensinar. Ele diz aí no versículo 72: foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Há coisas, amados, que vamos somente aprender pela experiência, no meio do fogo da tribulação. Às vezes algumas coisas nós aprendemos mediante o estudo, a entrega intelectual, a reflexão, mas há algumas outras experiências ou alguns outros ensinamentos que vamos aprender na vivência, na pele mesmo. E aí o salmista diz que foi-me bom ter passado por aflição para que eu aprendesse os teus decretos. As aflições são pedagógicas, irmãos. A verdade, muitas vezes se firma em nosso coração mediante o sofrimento e a aflição. As aflições, muitas vezes nos leva a sermos humildes, nos leva a valorizar a oração, nos quebranta. A terceira lição que o salmista tira das aflições que vivenciou foi que elas são pedagógicas, instrutivas para ele. Ele disse: foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Há coisas, amados, que nós só podemos aprender na experiência, no fogo das aflições. As aflições são instrutivas, são extremamente pedagógicas na nossa vida. Elas nos servem como instrumento para humilhar-nos, para quebrantar-nos, faz crescer a nossa fé, dá-nos e gera em nós mais confiança, livra-nos da incredulidade, da dureza, da frieza. Há tantas lições tão positivas que as aflições usadas por Deus podem ser úteis nas nossas vidas. Eu posso lhe dizer com toda certeza, amados irmãos, que quando olho para trás, os momentos de mais íntima comunhão, onde mais intensamente orei, foi quando estava sobre o fogo das aflições. As aflições nos ensinam, nos faz crescer em fé, em confiança mais e mais com o Senhor. Que assim também seja a nossa disposição, igual do salmista, diante das aflições que ele vivenciou e passou. Que nossa confiança aumente diante das aflições. Santas e benditas aflições, pedagógicas aflições, divinas aflições que o Senhor nos faz passar para a glória dele, para a nossa edificação. Um ótimo dia, Deus lhes abençoe ricamente. Amém.